Olá, se pudéssemos ler as histórias secretas dos nossos inimigos, encontraríamos na vida deles tristezas e sofrimentos suficientes para desarmar o nosso ódio. Estou aqui hoje para a jornada Despertar, para o estudo do nosso 9º passo. Eu tenho postado no meu canal, Pastora Marisa, também no YouTube, deixado lá para vocês verem. É uma jornada, e o 9º passo é a execução daquela lista que nós fizemos no passo anterior, no 8º passo. Onde eu preciso da graça para eu executar e também entender que há tempo para todas as coisas. Talvez nas nossas cabeças nós tenhamos arrumado, fizemos a relação das pessoas às quais nós ofendemos, mas já é o tempo. E será que essa pessoa relacionada é a pessoa que eu vou lá e vou ter condição de realmente executar esse perdão? Ou eu vou ter que esperar? Não é o tempo aprazível, não é o tempo propício, porque nós temos que ter bom senso. Por isso que é bom realmente nós termos alguém do nosso lado, em quem nós confiamos, alguém com um certo grau de maturidade, para que possa nos ajudar, nos orientar, trocar uma ideia conosco a respeito desse exercício do perdão. Porque há vários níveis de perdão e há vários aspectos, há várias características como que eu vou exercer esse perdão. Talvez eu não vá lá objetivamente pedir esse perdão. Talvez eu tenha que escrever uma carta, queimar. Talvez eu tenha que fazer tão somente uma oração. Talvez eu tenha que chorar com alguém que esteja me ajudando. Mas é assim. E aqui nós temos uma ênfasezinha nos dizendo que felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Felizes os que trabalham pela paz entre as pessoas. Isso que faz parte do Sermão do Monte. Mateus. E aí, portanto, se você estiver diante do altar no templo, oferecendo um sacrifício a Deus e de repente se lembrar de que um amigo tem alguma coisa contra você, profundo demais, hein? Saber que não que eu tenha alguma coisa contra alguém, mas que alguém tem alguma coisa contra mim. Deixe seu sacrifício ali, ao lado do altar, vá e peça desculpas, faça as pazes com ele, depois volte e ofereça o sacrifício a Deus. Parece uma realidade tão distante do que nós vivemos, né? Porque nós vivemos constantemente pensando em quem nos ofendeu e não em quem nós ofendemos. Imagina, quem que nós ofendemos? Quem nós magoamos? Quem está precisando do nosso... Quem que tem que nos perdoar? A matemática é diferente, é contrária, não é verdade? Esse é o reino dos céus, esse é o reino de Deus. Quando nós pensamos, quem que eu magoei, a quem que eu estou devendo? E a Bíblia fala que não devemos dever nada ao outro, exceto o amor. Então, quem que eu não tenho amado? A quem eu tenho devido? Talvez os meus pais, deixado de fazer uma visita, deixado de dar um telefonema? Será que eu tenho deixado de ter paciência? Será que eu tenho me irritado demais, me preocupado mais com o serviço da casa? Talvez eu tenha usado a minha língua demais, não para falar o bem, mas para fazer críticas. Existem várias maneiras que nós até nos acostumamos, rotineiras, de magoar o outro e que podem passar desapercebidamente, sem uma reflexão, sem uma parada para analisar. Se nós não pedimos ao Espírito Santo que nos sonde, que nos mostre, nós podemos nos perder. Isso passa desapercebidamente. Como diz a gíria, né? Passa batido. Mas isso interessa muito a Deus. E dentro do nosso processo de caminhada, de intimidade, de santificação com o Senhor, isso tem um peso muito grande. Continuando. Então, as nossas reparações, as nossas restituições, porque às vezes é necessário restituir. Restituir não só dinheiro, não só prejuízos materiais, às vezes restituir, ajudar a restituir a estima de alguém que nós, de repente, arrasamos. Quer ver um exemplo muito simples? Um professor, né? Somente de criança que não sabe se defender. Se ele foi ríspido, se ele falou alguma coisa com a criança que não deveria. Eu trabalhei muitos anos no magistério, por quase 30 anos. E eu peguei muitas crianças traumatizadas, né? E aí, crianças que foram chamadas até de burras por um professor. Isso é um crime, mas acontece. E a criança acredita, porque ela acredita no adulto. Ela ainda não tem um filtro
E isso também é considerado como abuso, porque ela não pode, ela não sabe se defender. E às vezes você fere uma criança. Às vezes, né, quando as matérias são dadas divididamente, até no primeiro segmento, né, um professor da matemática, ciências, o outro da português, geografia. Eu já trabalhei nesse sistema na zona rural, e aí um professor, de repente, vamos dizer, de português, eu sou de português, fere uma criança e diz, você é um burro, você não aprende, não sei o quê, nunca. A criança pode pro resto da vida achar que ela não é boa naquela matéria, sabe? E aí, como que eu vou restituir? E se eu nunca mais tiver a condição de ver essa criança, ela já é uma adolescente, ela já é uma adulta? Mas a oração pode muitas coisas. Então que nós peçamos a Deus nas nossas orações, no exercício desse passo, no exercício do perdão, que nós possamos alcançar os outros através da oração, que Deus leve até essa pessoa de alguma forma, da maneira que Ele, como sendo poderoso, sobrenatural, Ele pode levar essa restituição a essa pessoa, né, que pode estar sofrendo com isso até hoje. Porque isso é sério demais. Parece simples, mas não é. E eu disse com relação a um professor, e com relação a tantas outras coisas, um olhar maldado, uma palavra ríspida em qualquer outra situação, sabe? Uma gentileza que nós não tivemos. São muitas coisas que nós erramos, principalmente quando não vigiamos, sabe? É o nosso próximo passo, é o 10º passo, é o passo da vigilância. Tem alguma coisa no meu olho me incomodando que eu não sei o que é. Um cabelinho, talvez. Mas então, nós precisamos chegar até lá. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, nos diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Meu Deus, pela sua graça, sem exigir nada, os aceita por meio de Cristo Jesus, que os salva. Romanos 3, 24 também. O sobrenatural é a ação de Deus sobre nós. O natural é o nosso sentimento, a nossa atitude, os nossos erros. Isso aí é o natural. E o sobrenatural é o que Deus vai providenciar para nós, a fim de que perdoemos, a fim de que sejamos perdoados. E essa palavra aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, é muito importante. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Suportar, porque isso é real. Quantas vezes nós temos que suportar? O que é suportar? Um suporte. Eu vou colocar um suporte aqui nessa planta. Eu vou colocar um suporte aqui. É suportar, é aguentar, é segurar um peso. Porque às vezes o outro não está preparado. E a Bíblia diz, aquele que se considera em um degrau mais elevado da escada espiritual, que ele carregue o outro, que ele leve o outro. Essa é a lei do amor. Parece uma lei totalmente avessa, né, à nossa realidade, ao nosso caminhar. A Bíblia às vezes parece um livro até ultrapassado, não é verdade? Não, isso hoje em dia não dá. Não dá sim. Foi para isso que Deus nos fez, meu irmão. É para isso que Ele nos chama. A palavra de Deus nunca passará. Tudo passará, mas a palavra dele não. E Ele não mudou a nossa essência, Ele não mudou o objetivo para o qual Ele nos fez, que é amar. Então Ele pede isso de nós. Depende da nossa resposta a esse amor. Qual a resposta vamos dar? Suportar uns aos outros e perdoar as queixas. Não é verdade? Isso não é fácil. Nós vemos as pessoas tendo rompantes. Nós mesmos, quantas vezes nós tivemos os nossos rompantes? E temos que respirar fundo, precisamos voltar atrás, precisamos pedir perdão, sabe? São muitas as situações. A vida não é brincadeira. A nossa alma está sob domínio do Espírito. É um exercício profundo. Exige de nós disciplina, paciência, relacionamento com o Senhor, senão nós não conseguiremos. Efésios 2, versículo 5. Por isso, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Sem Cristo nós não conseguimos. A graça é a força que Ele nos dá para nós prosseguirmos, para nós avançarmos
irmos além. E é pela graça de Deus. Efésios 1,7 reforça: pois pela morte de Cristo na cruz somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Ele já nos perdoou. O que cabe a nós é tomarmos posse, entendermos, pedir a Deus que nos dê a palavra revelada, a palavra rema, aquela palavra que nos mostra no mais profundo do nosso ser, que desce do nosso intelecto ao nosso coração. Mas o coração não é só o coração, é uma metáfora, né? Mas que nós tomemos uma consciência profunda disso. Ah, Cristo me perdoou, Ele morreu na cruz e por causa disso eu sou capaz, eu tenho forças para perdoar o outro, para ser melhor, para amar meu semelhante. É um discurso, mas é um discurso que precisa realmente descer até o mais profundo do meu ser. E que eu peço ao Senhor que me ajude a fazer isso, a completar isso. E a palavra lindíssima lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aqui nos diz que Deus nos chama, mas Ele nos capacita. Ele não nos chama e nos abandona. Não, Ele está conosco, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E olha o que essa palavra diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aí? Ah, mas aí você pode pensar até o dia de Cristo. Mas quando Jesus virá? Não, quando eu fechar os meus olhos, eu dormirei e ficarei esperando em Cristo. Então eu já estou preparada. E Ele vai terminar a boa obra. Aquilo que Ele começou, Ele leva até o final. É preciso que eu tenha fé, é preciso que eu traga sempre à minha memória tudo de bom que Ele já fez por nós. De quantas enrascadas Ele já nos tirou. Mesmo a gente errando ali, Ele vai, conserta, a gente erra de novo. Sabe, Ele não desiste de nós. Ele está sempre ali, debruçado. Ele deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai atrás de uma. Sabe, Ele dá valor a alguém que se dispersou, alguém que se perdeu. Então é necessário e nos mostrar o momento certo de fazer essas reparações, sabe? Não deixar que a ansiedade nos atropele e que nós queiramos colocar a balança equilibrada de repente, qualquer momento. Não. Eu quero fazer uma oração com você, que eu tenho aqui, que eu acho muito bonita, desse princípio, que diz o seguinte: querido Deus, obrigado pelo seu amor e por sua graça concedida gratuitamente. Ajude-me a seguir seu exemplo ao fazer minhas reparações àqueles a quem ofendi e a oferecer perdão aos que me ofenderam. Ajuda-me a colocar meu egoísmo de lado e a falar a verdade em amor. Peço que me ajude a me concentrar apenas em minha parte, minha responsabilidade em cada assunto. Sei que posso perdoar porque o Senhor me perdoou primeiro. Obrigado pelo Senhor me amar. Em nome de Jesus eu peço, amém. Ele nos lembra aqui de uma coisa muito importante: expectativa. Cuidemos das expectativas. Nós vamos fazer o nosso papel. Nós não vamos esperar que o outro faça aquilo que nós estamos fazendo. Uma vez eu fui pedir perdão à pessoa e ela falou que ela não precisava, que ela não... E aí? Eu fui fazer a minha parte. E eu tive que respirar fundo e arrumar isso na minha cabeça. Porque às vezes o outro, ele não está vivendo o mesmo tempo que nós estamos vivendo. Ele não está vivendo os ideais que nós estamos vivendo. Então nós temos que estar preparados. Vamos fazer a nossa parte e entregar a Deus as demais coisas. E Deus, no tempo certo, no tempo dele, julgará todas as intenções, todas as atitudes. Nós não podemos... E aqui ele fala, vamos falar a verdade em amor. Sabe? E aquela coisa também de nós nos perdoarmos, é muito importante. Como nós temos nos tratado, nós temos nos surrado, como nós temos trabalhado com a culpa, nós já substituímos a culpa pela convicção, não ficar se autocondenando. A condenação é contrária à convicção. Eu estou convicta de que cometi algum erro, de que estou falhando em alguma coisa, e vou fazer diferente. Porque quem culpa o acusador é Satanás. Ele que vive nos acusando. Isso nos enfraquece profundamente. Desde a queda no paraíso que ele vem acusando o homem. Então nós temos que ter muito cuidado.
Eu desejo que nós prossigamos nessa jornada de autoconhecimento, de fé, de busca, lembrando que o perdão não é um sentimento, ele é uma atitude, e que às vezes a gente acha que perdoou, é um processo também, lembrar tudo isso. É uma atitude, não é um sentimento, é um processo, e não dá para fazer tudo de uma só vez. É necessário orientação, é necessário calma, é necessário bom senso. Eu desejo para você que, juntamente com o Espírito Santo, com a graça que Ele nos dá, você alcance esse exercício. Porque perdoar traz uma liberdade maravilhosa. Não estamos mais presos, mais encurralados. Ficamos sarados, ficamos saudáveis, temos paz. Eu desejo para você, meu irmão, minha irmã, que você tenha sucesso nessa jornada. Em nome de Jesus. Obrigada por acessar o canal. Não deixa de curtir, tá bom? E compartilhe para que essa mensagem chegue mais distante, para que sejamos reconhecidos pelo YouTube, possamos continuar levando a palavra do Senhor. Posso contar com você? Muito obrigada. Fique com Deus.